Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ubaldo Nailton e se inscreva, já deixa o like. Se você não quiser se inscrever, quiser verificar primeiro se o vídeo é bom, não assiste, mas já deixa o like pelo menos, ou pelo menos deixa o like em algum momento. Hoje a gente vai falar sobre época de escola, tem muito tempo que eu não tem muito tempo que eu saí da escola, na verdade. Esse é o segundo vídeo, porque o primeiro vídeo que eu estava gravando, eu fui dar pausa para escrever um negócio, para escrever a ideia e simplesmente tive que excluir o vídeo porque eu esqueci que ele estava em pausa e aí eu resolvi logo excluir. A gente vai falar, quando eu estudava, eu tenho algumas histórias interessantes para fazer um comparativo. Quando eu estudava, eu amava a época de prova. Então, eu tinha a prova, a primeira, a segunda. Desculpa os que não gostam, mas o que eu mais gostava da escola era as provas. Nossa! A aula de educação física não era meu forte, então não gostava. Eu era muito tímido também, então essas palhaçadas todas contavam. E por muitos motivos, eu faltava muita aula, muita mesmo. E aí, o que acontece? Por muitos, muitos motivos. E eu tô suando igual um boi. Pera, 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 pera. Ua, Pronto. Aí o que acontece? Eu tinha que fazer uma coisa. Que isso? Meu Deus, eu não ouvi isso aqui. Gente, o que é isso? Tô vendo agora. Tô vendo com vocês agora. Aí o que acontece? Eu amava mesmo de ter que ir para fazer prova, só que eu faltava muita aula e às vezes eu faltava essas provas também, por muitos motivos. Talvez eu fale isso em vídeo um dia, talvez não, talvez sim. Eu acho que um dia eu falo, eu sou muito exposed, eu me exponho, às vezes, demais. Tipo assim, eh, os professores de hoje em dia eles são muito diferentes de quando eu estudava. Eles já estavam ficando assim, eu posso chamar de relaxados? Sim. Alguns estão cansados, é claro que existem milhões e milhões de motivos para eles serem assim hoje em dia, a educação mudou demais, deixaram uma coisa nojenta, qualquer um passa. Uma coisa que eu odiava na minha época, tinha as provas, primeira, segunda, terceira e quarta unidade, tinha 4 unidades. Nossa, eu achava pouco. Hoje com 3, aí tinha provas no meio, tinha a primeira e a segunda, tinha um tal de, ai meu Deus, simulado, não sei, uma coisa que tinha entre a primeira e a segunda, eu acho que eu esqueci o nome. E ela meio que recuperava a nota da primeira e segunda, deixava pelo menos você com 5. E aí na terceira e na quarta tinha a mesma. Depois, se isso tudo não desse certo, tinha a recuperação. Depois da recuperação, se você ainda não desse certo, conselho de classe. Aí me pergunto, quem não passa nessa situação? Aí você vai dizendo, um bocado de gente ainda é reprovado, o índice é baixo. Cara, mas a pergunta é por quê? Por quê? Entendeu? Tã não, quando isso foi implementado, eu era sexta série, e implementado na minha escola, tô falando pelo menos. E eu fiquei muito revoltado, porque aquilo ia dar uma possibilidade de uma cacetada de gente passar que no ano anterior não passaria, porque não teria tanta facilidade. E aí o que acontece? As pessoas começaram, sei lá, quanto mais afrouxa, pior fica. Eu penso assim, nesse quesito. E não vem pra cá com o nome de esquerda, direita, bababá, essas coisas, não. Tô fora disso. Não é disso que eu quero saber, não. Eu tô falando exclusivamente. E na minha época, eu tenho uma história muito, duas bastante interessantes para falar. Uma aconteceu quando, com o meu trabalho, eu fiz um trabalho de matemática, um professor tirou 3 décimos de mim. Hoje é meu amigo, mas ele tirou 3 décimos de mim porque eu não botei a letra B, porque minha turma era turma sétima série B. Aí eu não botei o B, ele tirou 3 décimos de mim. O trabalho valia 3 pontos. E eu tinha mania de esquecer algumas coisas. Nossa, eu fiquei tão irritado, tão irritado, tão irritado por causa disso. 3 pontos. Eu era o tipo de aluno que faltava muita aula, como eu já falei, mas que amava fazer prova, então eu me dedicava. As minhas provas, qualquer coisa que valesse assim uma nota, tivesse ter aplicabilidade, eu fazia mesmo. E aí o que acontece? Eu só não gostava de trabalhos de apresentação, porque eu era muito tímido. Depois eu passei até a gostar, mas eu tinha muita vergonha disso. O que acontece? Eu fiquei com muita raiva desse trabalho até hoje, eu tenho uma certa mágoa, porque isso não deveria ter acontecido, ó. Eu não vou falar assim: "Ó, tô te falando", porque eu já falei centenas de vezes pra esse meu amigo, ele já sabe, todo mundo já sabe dessa história. E a outra história é minha professora de geografia. Ela fazia tipo 10 perguntas, 15 sobre perguntas subjetivas na hora de assinalar, não era pergunta de verdadeiro ou falso, ou simplesmente perguntas de assinale de A, B, C ou D. Eram perguntas que você tinha que responder com suas palavras e dizer, por exemplo, diga o que significa Mercosul. Não era essa a pergunta, mas eu estou dando um exemplo. Tundra é. E você tinha que dizer tudo subjetivamente, e aí você tinha que dar com suas palavras. Como eu estudava e eu gostava muito de geografia, eu gostava de todas as matérias naquela época. Só que, tipo assim, algumas eu tinha muito mais facilidade para aprender. Por exemplo, ciências que falavam sobre plantas. Eu amava. Ciências que falavam sobre o corpo humano.
eu já não gostava, então eu não tinha tanta facilidade. Eu tinha facilidade em aprender, mas não tinha facilidade em gostar daquilo ali, eu odiava. E aí o que acontece? Nessa época, eu lembro que ela fez isso comigo. Eu respondi as questões todas de 1, 2 provas dela, e ela tirou um ponto na minha unidade, que é a unidade, eu não tirei uma nota abaixo, que é 0 a 10, né, eu fiquei com 8,5. Quando eu fui somatizar onde foi que saiu aquele 1,5, já que eu não tinha errado nenhuma questão, eram das vírgulas, os pontos, 2 pontos. Ai, desgrama, deu cãibra. Tudo que eu tinha feito foi resumido a você perder 1,5 porque você não fez a pontuação. Eu fui e questionei a professora, tal. Ela falou que como professora, ela tinha a obrigação de fazer essa correção, mesmo que ela fosse de geografia e não fosse de português. Na verdade, eu acho que ela era formada em letras, português. E aí ela aproveitou a deixa para trabalhar em cima disso. Eu falei: "Professora", mas aí eu até tentei falar com outras colegas dela, outras professoras minhas, ela falou: Ubaldo, eu também não concordo com ela, que eu acho que ela deveria te dar nota, já que você acertou". Eu peguei as provas, mostrei isso, fiquei indignado, velho. E eu falei, ela falou: "Não, mas a gente não pode entrar no trabalho dos outros, por causa de ética profissional, não sei o quê, não sei o quê". Nossa, mas eu fiquei com tanta raiva. Minha professora de português não era tão exigente na pontuação quanto ela. Ela era exigente na medida que ela era professora de português, ela tinha que exigir. Hoje eu penso assim, ela não estava tão errado de fazer aquilo, só que pelo menos ela poderia me dar uma segunda chance e não tirar meus pontos quando eu lembro que eu poderia ter tirado 10 seguido. Nas outras questões eu já fiquei com raiva, então eu já não respondia mais. Eu não caprichava na resposta, fazia a resposta o mais encurtada possível, mas que saísse tudo correto. E aí eu evitava. Aí eu mudei minha prova radicalmente de fazer, eu exigia de minhas vírgulas, as notas subiram, entendeu? Aí eu comecei a tirar 9,2, 9,8 nas 2 outras unidades que chegaram. Só que uma ou 2 vírgulas me pegava, e aí eu também fiquei tão desinteressado assim com a matéria, e eu, sei lá, eu meio que me desinteressei. Foi a mesma coisa que aconteceu com matemática, eu fiquei meio assim, pá, de deixei, entendeu? E aí, quando eu paro para pensar, hoje em dia, não tinha tanta facilidade. Os professores hoje em dia, seus alunos estão lá. E quando a gente pedia, me dá 1 décimo, me dá 2 décimos para a gente passar, a gente não. Eu tô falando isso porque algumas pessoas pediam. Eu dizia assim, não, a gente não vai fazer, a gente não vai pedir isso, porque eu e meus amigos do grupo, a gente vai passar na raça. Só que quando um coleguinha lá pedir, você dá 2 décimos, eu mesmo já perguntei para professora, se eu precisar de 5 décimos, ela, 2 décimos eu lhe dou. Talvez você dê até 3, mas 5 é muito. E aí a gente passava. O professor ia 1 ponto. 1 ponto é um absurdo, você não quer passar de graça, não. E hoje, cara, tem professores que me ensinam e que falam hoje em dia assim. Eles quiserem, eles fazem. Se eles não quiserem, eles não façam. Faz o trabalho deles, entendeu? Não são incompetentes. Mas a flexibilidade até dar décimos, que eu acho uma coisa revoltante, faz. E eu fico, eu ferrei. Não que eu me arrependa de ter me esforçado de ler tanto, por exemplo, as matérias de história, ter matemática com potenciação. Lasquei minha cabeça para aprender potenciação. E tem hoje professor que chega lá, só bota lá 2 ao quadrado, 2 ao cubo, que são as potenciações mais simples. Ou 2 a 1 ou 2 a 0 que dá 1. São coisas que vai entender. E tipo assim, e aquilo é potenciação. Acho que não tem mais regra de radiciação, não tem mais nada, regra de potenciação, não tem mais nada daquilo ali. E acabou. E eu fico olhando, meu Deus, tá feio, foi feio. Então, esse é um vídeo, é um tipo vloguinho histórico que eu quis falar sobre a minha época de escola. Se você conhece aquele seu colega que é muito preguiçoso, para estudar muito preguiçoso, chega assim, ó, pega o livro de ciências, que é uma matéria que eu gosto muito, chega na cara e fala assim, pá! Mentira, tô brincando. Não estou ensinando a agredir, eu tô brincando. Você não pode fazer isso. Senão você vai ser preso. Ou presa. Não, você pega o vídeo e mostra, tá falando sobre pessoas sobre época de escola aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo. Então, você já gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí. Comenta aí embaixo que tipo de aluno você é. Quem sabe eu não posso fazer mais vídeos sobre escola, dá pra fazer umas centenas de vídeos. Você pode comentar aí embaixo o que é que você gostaria que eu fizesse um vídeo. E aí a gente vê. E compartilha, deixa o like, se inscreva. Eu me perco, porque eu me perco, não sei. Como uma boa pessoa que se perde mentalmente, eu me perco. Então, esse foi o vídeo. Vamos esperar dar 10 minutinhos, porque se der 10 minutinhos, não sei. Eu acho que o YouTube gosta mais disso. Então, mas é isso mesmo. Eu vou aproveitar esses segundos finais para dizer assim, ó. Capriche na escola. Não seja um aluno relapso, entendeu? Quando a minha professora disse que eu era relapso, aí eu pergunto o significado. Ela falou assim, você sabe, mas você faz quando você quer isso.
Aí eu fiquei assim: isso é ruim". Então, seja um aluno extremamente dedicado, dê o seu máximo do máximo, dê o seu melhor. E você vai ver, isso vai ser recompensado no futuro, muito mesmo. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre coisas inúteis da escola ou não. Não sei, se eu não fiz eu vou fazer. Beijos, beijo assim, ó, outro lado, se inscreve, beijo, tchau, tchau.